Amados telespectadores do programa EBD Jovem, eu sou o pastor Fábio Henrique da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este programa vai estudar hoje a lição de número 3 da classe de jovens da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. Nós estamos estudando neste último trimestre do ano de 2019 várias lições no livro de Atos dos Apóstolos, Poder, Cura e Salvação, o Espírito Santo agindo na igreja de Atos. Então já estudamos aí as duas primeiras lições a respeito da promessa do revestimento de poder, na lição 1, o cumprimento desta promessa no dia de Pentecostes, na lição 2, e a partir de hoje nós vamos estudar vários episódios do livro de Atos, enfatizando a operação miraculosa do Espírito de Deus através dos discípulos de Cristo. Na lição de número 3, tem como título A Cura do Coxo e Seus Efeitos. O texto do dia se encontra em Atos, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E a síntese da nossa lição declara o seguinte: aqueles que têm a Cristo possuem um tesouro de valor inestimável, e este tesouro precisa ser compartilhado. Convidamos você a continuar conosco estudando esta lição. Nós vamos mostrar a condição do coxo, que era colocado todos os dias na porta do templo para mendigar. Vamos destacar a ousadia dos apóstolos Pedro e João ao curar aquele coxo, e também vamos ressaltar o discurso de Pedro no templo após ter ocorrido aquele milagre. O programa EBD Jovem estará apenas começando. Convidamos vocês a continuarem conosco. Meus irmãos, a lição de hoje é baseada no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, que é uma narrativa da cura de um coxo que vivia na porta do templo a mendigar. Então nós vamos estudar aqui no tópico 1 da nossa lição, um coxo à porta do templo. Diz aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 e 2, as seguintes palavras: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então é interessante, que chama a atenção aqui é que esta porta tinha um nome, era chamada de Porta Formosa, e o aleijado era colocado todo dia ali, aquela pessoa que tinha essa deficiência física de nascença, era coxo de nascença, e ali ele ia pedir esmolas. O nosso comentarista aqui no tópico 1.2 da nossa lição, ele chama a atenção para esse problema da exclusão. E ele diz que aquele coxo, ele vivia uma vida de exclusão por causa da sua deficiência física. E ele cita aqui o Craig Keener, nos seus escritos e nos seus comentários do contexto histórico e cultural do Novo Testamento. Ele diz que a organização do templo, concentrada na questão da pureza, teria excluído os fisicamente incapazes dos pátios internos, isto é, essa é, infelizmente, uma cena tanto comum no Brasil, onde vemos muitos excluídos da sociedade em razão de suas limitações físicas e mentais. Então, havia uma tendência dos religiosos judeus da época excluir dos pátios internos do templo pessoas com deficiências físicas, pessoas com deficiência mental, pessoas que tinham determinadas enfermidades e eram excluídas do convívio comum das demais pessoas na adoração.
E muitas vezes acontece também uma mentalidade, até entre alguns cristãos, de que o templo é um lugar de pessoas perfeitas, é um lugar de pessoas que não têm problema nenhum. Então, esses conceitos muitas vezes são excludentes, né, e deixa de fora muitas pessoas. Isso não é a vontade de Deus, isso não tem o respaldo da Bíblia Sagrada, e muitas pessoas no Brasil, por serem diferentes, né, da maioria, por causa de uma característica diferente da visão, né, e de qualquer outra parte do corpo, né, por ter uma deficiência física, muitas vezes são excluídas do convívio, né, das outras pessoas e do acesso a determinados locais. Como cristãos, devemos sempre lembrar que Deus não faz acepção de pessoas. Todos são igualmente importantes para Deus, e Deus não faz separação, não faz acepção de pessoas. Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 17, diz que o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele não age com parcialidade, ou seja, não faz acepção de pessoas. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque temos a tendência de tratar as pessoas diferentemente, principalmente em relação ao poder aquisitivo, econômico e também em relação à aparência externa. A casa do Senhor, o templo, a igreja, o local onde a gente se reúne, precisam ser um local onde todas as pessoas são bem-vindas. Pessoas que têm roupas melhores, pessoas que têm roupas mais simples, pessoas ditas incluídas nas sociedades e pessoas, né, que a sociedade exclui. Todas essas pessoas precisam ser bem-vindas e ser bem tratadas na casa do Senhor, porque Deus não faz acepção de pessoas. Inclusive, Tiago, no capítulo 2, versículo 1 a 5, ele fala uma palavra muito importante a respeito disso, dizendo: meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se você derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? No versículo 9 ele diz: mas se tratarem os outros com parcialidades, né, ou se fizer acepção de pessoas, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Então a Bíblia, ela declara explicitamente que a acepção de pessoas é um ato pecaminoso que deve ser evitado pelos crentes, deve ser evitado por todos nós. Todos devem ser tratados na igreja de igual forma e não com esse sentimento de parcialidade, de exclusão. E aquele homem estava ali, aquele coxo, na porta do templo, quando Pedro e João entrou ali, diz os versículos 3 e 4, que vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhem para nós. E aí o comentarista chama a atenção aqui de um pedido e um olhar. O coxo olhou para Pedro e João e pediu esmolas a ele, e Pedro e João deu atenção àquele homem. Pedro e João não passou de forma indiferente. Pedro e João parou da sua rotina, do seu propósito, da sua caminhada. Eles iam adorar,
mas ao passar ali por aquela porta, ao ver aquele homem mendigando, ele parou para dar atenção àquele homem. Então isso é muito importante, isso nos chama a atenção, lembra-nos também da parábola do bom samaritano, em que o samaritano ele ia na sua rotina, ia fazer as suas atividades, mas parou para dar atenção a uma pessoa necessitada. Muito bem, o nosso primeiro bloco está encerrando, nós vamos fazer a breve pausa e já já a gente retorna. Continue conosco. Amados telespectadores do programa EBD Jovem, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Estamos estudando a lição de número 3, que tem como título A Cura do Coxo e Seus Efeitos. Refere-se aqui ao capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, em que Pedro e João curou aquele coxo ou aleijado de nascença que vivia a pedir esmolas ali na porta do templo. Então, quando Pedro e João foram adentrar ao templo, quando ia passando por aquela porta, aquele homem olhou para Pedro e João e pediu esmolas, como era de costume, ele pedia esmolas a todos que por ali passavam. Mas Pedro e João parou para dar atenção àquele homem, parou para poder falar com ele, e isso é importante, mostra a importância que nós temos que ter, aquele olhar de misericórdia, olhar para as necessidades dos outros. Às vezes estamos tão ocupados, às vezes estamos tão envolvidos cuidando dos nossos próprios interesses que não nos preocupamos em olhar com olhar de misericórdia para as outras pessoas. Às vezes a gente considera as coisas mais importantes do que as pessoas, e essa lógica não é do agrado de Deus, porque a Bíblia mostra claramente que as pessoas são mais importantes do que as coisas. E devemos aprender com Jesus, que ele tinha um olhar de misericórdia para com as pessoas. Aqui em Mateus capítulo 14, versículo 14, diz que durante a primeira, antes de fazer a primeira multiplicação dos pães, Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Então Jesus, ao ver aquela multidão de pessoas que o acompanhavam, Jesus teve compaixão deles, olhou para eles com olhar de misericórdia e curou os seus doentes. Aqui no capítulo 15, versículo 32 ainda de Mateus, diz que por ocasião da segunda multiplicação dos pães, Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Observe aí, meus irmãos, a preocupação de Jesus também com os aspectos materiais da vida daquelas pessoas. Jesus estava pregando o Evangelho, Jesus estava falando do reino de Deus, que era a prioridade, eles precisavam ouvir isso, mas Jesus não desprezou esse aspecto material. Jesus olhou para aquela multidão com um olhar de compaixão e agiu, fez alguma coisa para poder saciar a fome daquele povo. E no caso aqui, em estudo que fala da questão da cura do coxo, porque quando aquele homem olhou para Pedro e João e pediu esmolas a ele, pediu esmolas a Pedro e João, diz o texto aqui, o texto no versículo 4, Atos 3 e 4, que Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Versículo 5, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Então aqui nós vemos, meus irmãos, que o dinheiro ele não resolve em tudo. O dinheiro pode e muito ajuda os carentes e necessitados. Contudo, há muitas situações em que o dinheiro não pode resolver problema algum.
Muitas vezes você fica em situações, a gente pode passar por situações dessa. Com dinheiro se compra o remédio, mas não se compra a saúde. Com dinheiro se compra a cama, mas não compra o sono. Então a gente precisa ter cuidado, né? Porque o dinheiro não é tudo na vida. Aquele homem, né, não tinha dinheiro, pedia esmolas. Pedro e João também estavam sem dinheiro, eles não tinham nem prata nem ouro. Isso mostra que a igreja primitiva não era uma igreja rica, não era uma igreja cheia de pessoas de condições, mas era uma pessoa simples. Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, meus irmãos, dinheiro não é tudo. Jesus falou, Mateus 4:4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O dinheiro não pode comprar a salvação. Jesus disse: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, ele não pode tudo. O dinheiro é importante, mas não é tudo na vida, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e o amor ao dinheiro é a avareza, é um pecado grave. Tópico 2.2 da nossa lição: compartilhando Jesus. Pedro e João compartilharam aquilo que possuíam. Eles não foram indiferentes à necessidade do coxo, nem egoístas. Então, o que chama muito a atenção aqui é que ele não foi indiferente. É uma característica muito comum de muitas pessoas hoje em dia, de serem egoístas, se preocuparem com as suas próprias vidas e não se preocuparem com os outros. Então, ele não foi indiferente à necessidade do coxo, e ali orou por ele, para Jesus curar, e orou com ele para Jesus restaurar a saúde daquele coxo. O tópico 2.3 da nossa lição: o milagre da cura. Pedro e João estavam tão convictos do poder de Deus e tão cheios do Espírito Santo que não fizeram uma extensa pregação, nem fizeram uma longa oração. Diz aqui no versículo 6, ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Versículo 7 e 8 diz que, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Então, esse milagre da cura foi uma coisa extraordinária que Deus fez na vida daquele homem através dos apóstolos Pedro e João. Aquele homem que nunca havia entrado no templo, agora entra andando, saltando e louvando ao Senhor com muita alegria, como resultado desse milagre, dessa ação extraordinária de Deus para curar aquele homem e libertá-lo daquela enfermidade de nascença. Bom, chegamos assim ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais uma pausa rápida e já já a gente retorna para continuar o assunto da nossa lição. Continue conosco. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje, programa EBD Jovem, estudando com você a lição de número 3 da classe de jovens da Escola Dominical da Assembleia de Deus. Lição 3, que tem como título A Cura do Coxo e Seus Efeitos. Então, esta lição de hoje é baseada no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, em que um coxo que habitava ali diariamente na porta Formosa, na porta do templo chamada Formosa, vivia ali a pedir esmolas, porque ele era cego ele era coxo de nascença,
e certamente não podia trabalhar e precisava de doações, precisava de que alguém doasse esmolas a ele para sua sobrevivência. E uma certa vez ele estava ali, foi colocado no templo para pedir esmolas, como todos os dias fazia, mais ou menos às 3 horas da tarde. Pedro e João entram no templo para poder orar e ali se depara com aquela situação e aquele homem, ao pedir esmolas a Pedro e João olha para eles com olhar de misericórdia, com olhar de compaixão. Eles não tinham naquele momento bens materiais. Pedro e João naquele momento não tinha esmola para dar a ele, mas eles disseram para aquele homem: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem foi curado, aquele homem se levantou, foi curado imediatamente e começou a glorificar a Deus. Então, o tópico 3.1 da nossa lição fala que a glória deve ser somente a Deus. Logo após ter recebido o milagre da cura, o homem entrou no templo louvando a Deus. Então, é o que nós vemos aqui nos versículos 8 e 9 do capítulo 3 de Atos. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que aquele homem era aquele mesmo que era aleijado, que pedia esmola diariamente no templo. Então, é importante a gente chamar a atenção que as curas operadas por Deus através do seu povo, através da igreja, através dos homens e mulheres de Deus, isso é para aliviar o sofrimento das pessoas e para glorificar a Deus. Quem é de Deus jamais toma a glória para si. Porém, o povo começou a olhar para Pedro e João como se eles tivessem realizado aquilo. Mais uma vez, os discípulos transferem a glória somente a Deus. Isso é muito importante. Inclusive, a Bíblia diz que tudo o que a gente for fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Então, os milagres registrados na Bíblia e os milagres que até hoje acontecem, eles são para aliviar o sofrimento humano, porque quando Deus traz cura para as pessoas, é para aliviar o sofrimento delas e também para glorificar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Os milagres, o objetivo principal do milagre não é fazer propaganda do homem e da mulher de Deus que orou, até mesmo porque o poder não é do vaso, o poder é de Deus. Então a glória deve ser dada somente a Deus. Então o povo ali ficou muito admirado por causa daquilo e reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. E apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Então é interessante isso aqui, porque o povo, quando viu aquele milagre, começou logo a ir até o encontro de Pedro e João e estava ali começando quase ali uma idolatria de Pedro e João, como se o poder fosse de Pedro e João. E Pedro e João, eles não aceitaram essa glória para eles. Pedro e João sabia que quem tinha curado aquele homem foi Jesus, mediante a fé deles. No versículo 16, Pedro diz: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Então isso fica de lição e de exemplo para todos nós. Deus nos usa para curar, Deus nos usa para realizar maravilhas, mas nós devemos tributar toda a glória e toda a honra ao nome do Senhor.
Logo após aquela situação, Pedro e João começaram a pregar a Cristo, começaram a falar de Jesus. Ele não se aproveitou da situação para se promover, para melhorar o seu ibope, para fazer marketing pessoal, mas ele aproveitou aquela situação que chamou a atenção do povo para falar de Jesus, para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. E isso, irmãos, a gente precisa aproveitar essas oportunidades. Todo milagre deve ser uma oportunidade para irmos além e pregarmos o caminho da salvação. Então, não vamos aproveitar as situações semelhantes a essas, né, quando Deus opera maravilhas em nosso meio, para jamais fazer marketing pessoal. Não vamos entrar por esse caminho, vamos dar glória para Jesus e aproveitar a ocasião para falar do Evangelho para as pessoas, porque a salvação, como diz o tópico 3.3 da nossa lição, a salvação é o maior milagre. A pregação de Pedro enfatizou que o maior milagre é a conversão das pessoas ao Cristo ressurreto. E ali ele pregou a palavra de Deus e como desdobramentos, né, desses milagres que aconteciam na igreja primitiva, muita gente se convertia a Cristo. Logo no capítulo seguinte, no capítulo 4, versículo 4, registra que muitos dos que ouviram a palavra creram e chegou o número desses a quase 5.000. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, os milagres que acontecem quando pregamos a palavra de Deus, eles servem para aliviar o sofrimento humano, para glorificar a Deus e para atrair as pessoas ao Evangelho e não atrair as pessoas ao vaso, ao homem e à mulher de Deus que orou por aquela cura. Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e diz o versículo 20, que eles saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. E este mesmo poder está disponível para nós hoje, da igreja do século XXI, da igreja contemporânea. Nós temos à disposição este poder do alto, revestimento de poder do Espírito Santo, e assim como Deus curou no passado, Ele continua curando no presente. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, continue nos acompanhando na TV AD Mossoró, no canal da TV AD Mossoró no YouTube, AD Mossoró Oficial, e nós vamos continuar aprendendo a palavra de Deus nesse trimestre, quando estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Muito obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.